Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nas duas últimas semanas, tem causado bastante expectativa pelas nossas chamadas, que é a possibilidade, um sistema onde os impostos podem ser extintos de um país, pode ser extinto do Brasil, por exemplo. Essa é uma questão que, quando nós colocamos nas chamadas para esse programa, causou uma expectativa. Recebemos muitas respostas sobre isso, muitos comentários, muitas perguntas, meu telefone não parava de tocar, dizendo: Ariovaldo, o que está acontecendo? Nós vamos ter aqui uma revolução, um país sem cobrar impostos vai quebrar. E para responder essa questão, se realmente é possível um sistema, num país como o Brasil, ou em qualquer outro país civilizado, um sistema onde não haja necessidade de cobrança de impostos, e mesmo assim o país consiga cumprir todas as suas obrigações de segurança, transporte, educação, e além disso, poder investir. Vamos ver se isso é possível? Para responder essa questão, nós temos hoje um convidado, que é Juan Maluf, que é um engenheiro, ele é pós-graduado em administração de empresa e especialista em macroeconomia. Então, hoje, com a presença de Juan Maluf, nós vamos entender se isso realmente é possível. Antes de mais nada, muito obrigado por atender ao nosso convite e por tratar desse assunto que está causando tanta expectativa aqui na nossa audiência aqui da TV Grande ABC. Muito obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço, Gui. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Então, Juan, vamos direto a essa pergunta que está todo mundo aqui curioso para saber. É possível um país como o Brasil extinguir todos os seus impostos e mesmo assim cumprir todas as suas obrigações e ainda promover o crescimento? Deixa eu me dirigir ao povo em geral. Eu quando comecei a me questionar a respeito disso pela primeira vez, eu também não acreditava. Então, eu comecei a pesquisar na história, ver se tinha alguma coisa que poderia embasar isso. E o susto que eu tomei foi tão grande quando eu descobri e onde eu descobri, né? Eu não vou falar logo de cara, mas vou dizer que é possível isso de extinguir os impostos. É possível porque já foi feito. Já foi feito por mais de um século, e você podia dizer: mas foi feito onde? Na Suíça? Foi feito num paizinho do Sudeste Asiático? Não, foi feito num país gigantesco, maior que o Brasil, e por 137 anos. Esse país se chama Estados Unidos da América. E eu não estou contando uma história com E, eu estou contando uma história com H. Então, o que eu vou contar agora para vocês são todos dados históricos que estão aí na biblioteca do governo dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos, está lá. Quem quiser procurar pode ir lá. E tem, vamos ver se aparece, tem este livro, Teia de Débitos, da Ellen Brown, que foi uma ex-fiscal do Fed, que é o Banco Central norte-americano. Esta história, posso começar? Pode ver, porque é interessante saber que a origem desse sistema, então, é do país que é o berço do capitalismo. O berço do capitalismo e a maior economia do mundo até hoje, né? Então, olha só, eles montaram um país e pensaram da seguinte forma: como é que nós podemos fazer um país diferente? Porque montar um país por montar um país, todo mundo monta. Aqui você tem a América inteira, vai ser montado um monte de países, né? Mas como é que o nosso país podia se diferenciar dos outros? Bom, o que tem geralmente que atrapalha os países? O imposto. O imposto é um problema sério. Então eles falaram: bom, e se a gente tirasse os impostos? Como é que a gente ia sobreviver? Falaram: bom, o único jeito da gente sobreviver tirando os impostos é a gente tendo uma centralização total dos bancos, em cima de um banco central que pertence ao governo.
Isso não sou eu que estou inventando, não tenho nada a ganhar com isso nem a perder. Eu quero que as pessoas que estão me ouvindo me ouçam com muita tranquilidade e sem nenhum preconceito, né? Porque eu também não tive preconceito para poder entender isso. Essas pessoas pensaram, bom, vamos fazer um exemplo. O Brasil hoje tem 4,5 trilhões, 4,8 trilhões de orçamento. Ok, isso para gastar num lapso de tempo de 12 meses. Se você dividir 4,8 trilhões por 12, você vai ter mais ou menos 400 bilhões por mês de despesas, se fosse linear. Mas vamos supor que, para efeito de raciocínio, vamos supor que fosse. Foi isso que eles pensaram lá atrás nos Estados Unidos. 400 bilhões, então o Banco Central, que é centralizado pelo governo federal, gera os 400 bilhões e conforme as despesas vão acontecendo, fornecimento de matérias, matéria-prima, insumos, serviços, etc., para o governo vai pagando aquilo com os 400 bilhões. Passou o mês, todo aquele dinheiro vai para o mercado financeiro, vai para os bancos, todo mundo que recebeu deposita nos bancos, porque dinheiro não se come, né? Não dá para fazer nada com ele, além de comprar coisas. Então, vai para o banco. Como o Banco Central sabe quanto dinheiro foi para o banco, foram exatamente 400 bilhões, ele manda recolher aquilo de volta para os cofres do Banco Central. Como um depósito compulsório. Como um depósito compulsório. Esse depósito compulsório é usado no segundo mês outra vez. Então, nem se gera mais moeda, se gera uma vez só 400 bilhões, você não gera 4,8 trilhões, você gera 400 bilhões só. E com esses 400 bilhões você mantém o país andando. Então, é o orçamento da nação dividido por 12. É assim que eles pensaram, é assim que eles agiram durante de 1776 a 1913. E isso não estagnou nos Estados Unidos? E nessa época houve um crescimento? Ao contrário, os Estados Unidos foi nessa época que mais se desenvolveu, né? Porque eles encheram o país de ferrovia, não tinha nada, era um país vazio, era só um território, né? Eles colocaram a indústria de extração de minério, a indústria de ferroviária, por exemplo, logo em seguida a rodoviária, foi justamente nessa época. Então, deixa eu ver só se eu estou entendendo bem essa situação, Juan. Você disse que o governo não vai cobrar nenhum imposto do dinheiro que está nos bancos, no sistema bancário. Ele vai pegar um empréstimo compulsório, como todos os países. Atualmente o Brasil tem 25% de empréstimo compulsório, 25. Já chegou a 40%, hoje tem 25%. Faria. E ele, com esse dinheiro do empréstimo compulsório, ele efetua os pagamentos, seus pagamentos correntes e faz os investimentos. Isso. Aí esse dinheiro, como ele pagou, voltou em circulação, está nos bancos e ele vai tirar no mês seguinte novo empréstimo compulsório. É esse o raciocínio? É esse o raciocínio. Isso não gera inflação? Não. Não, porque a inflação ela é gerada pela diferença entre oferta e procura, entre a quantidade de dinheiro que você tem em circulação e a quantidade de bens e serviços que você tem em circulação. Se essas duas coisas estão equiparadas, não tem inflação. Se o dinheiro é maior, existe inflação. Se o dinheiro é menor, existe deflação. Então, isso tem que estar controlado pelo Banco Central. E isso eles podem controlar. Mas, assim, pelo menos aquele conceito, né? Lógico que nós estamos sendo assistidos por diversos economistas, advogados especialistas em finanças, em direito tributário, mas o conceito básico que, pelo menos no mundo do direito, nós temos, né, é que o empréstimo compulsório ele era um elemento de política monetária. E de uns anos para cá, o próprio Banco Central brasileiro, pelo menos eu não sei outros bancos centrais nos outros países, mas começou a utilizar os empréstimos compulsórios como um instrumento de estabilidade monetária. E pelo que você está dizendo, esse sistema já usado lá no século XVII, século XVIII, né? Século XVIII e século XIX nos Estados Unidos, já era o que o Banco Central brasileiro entende como moderno, que é uma política de instrumento da estabilidade, é isso? De controle. Porque se existe uma diferença entre instrumento de estabilidade e instrumento financeiro.
né? Esse instrumento de estabilidade é aquele que nós temos hoje no Banco Central Brasileiro. Ele controla por quê? Porque tem mais detalhes. Por exemplo, quando você autoriza um banco de primeira linha a funcionar, banco de primeira linha que eu falo é Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, Santander e não tem mais. São 6 bancos que tem no Brasil. Só para comparação, a Suíça tem 5.000 bancos, o Brasil tem 6. Então, em número de bancos nós temos centenas. Mas tem centenas, mas só são que de esses 6 segunda linha. representam quase tudo do movimento. São de segunda linha. Esses bancos de segunda linha e de terceira linha, eles têm que pedir dinheiro emprestado para os bancos de primeira linha. E os bancos de primeira linha são os que mandam na economia. Por quê? O que eles fazem? Os bancos de primeira linha estão autorizados no Brasil a emitir para cada real depositado no sistema deles 10 vezes em empréstimos para o povo, para a indústria, para o comércio, para o povo em geral. Nos Estados Unidos isso pula para 40 e na Europa pula para 30 vezes. Agora, Juan... Então o depósito compulsório serve para isso. Se você está gerando moeda nova o tempo todo, você não pode gerar sob... Lembra que eu falei sobre se você tem mais dinheiro do que mercadorias e serviços, você gera inflação. Então o depósito compulsório serve para isso, para enxugar um pouco o mercado, para que esse dinheiro que está sendo gerado o tempo todo, esse dinheiro novo, seja equilibrado com a demanda de serviços. E não gere uma reprodução infinita de dinheiro. Exato. Né? Acaba limitando. Agora, assim, rapidamente, Juan, porque nosso programa infelizmente é muito curto, né? A gente tem que acelerar, infelizmente. Mas, lá você mencionou que em 1913 os Estados Unidos eliminou esse sistema. Por que era um sistema que estava dando certo e eles eliminaram em 1913 e não voltaram para esse sistema? É que não aconteceu em 1913, aconteceu durante a história dos Estados Unidos inteira. Os Estados Unidos teve 4 presidentes que foram mortos por não entregar o sistema para os banqueiros europeus, né? Começando com McKinley lá atrás, William, Jefferson, né? Esses caras foram mortos. E depois que foram entregues, finalmente em 1913, com Woodrow Wilson, o presidente norte-americano, em 22 de dezembro de 1913, quando todo mundo nem estava no Congresso mais, é um gelo nos Estados Unidos naquele momento, né? E todo mundo vai para casa, fica com a família, etc. Tinha 3 pessoas no Congresso dos Estados Unidos e eles fizeram essa lei. Eliminando Nessa lei eles criaram o Fed, eliminando o Bank of the USA, que era o banco central deles, e criando o imposto nos Estados Unidos. Esse imposto substituiria, então, o que o Bank of the USA até então aportava para o governo. Eu estou acompanhando o raciocínio, eu acho extremamente interessante, mas algumas dúvidas ainda eu tenho, não sei se as pessoas que estão nos acompanhando têm as mesmas dúvidas. Nós temos uma questão também de dívida externa, nós temos hoje no sistema brasileiro divisão de poderes, nós temos o governo federal, os governos estaduais e os municipais. Numa questão de depósito compulsório que vai para o governo central, como é que ficariam essas divisões às demais esferas de governo? Mas você responde depois do nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. No primeiro bloco, nós conversamos com o Juan Maluf, que está numa aula aqui sobre a possibilidade da extinção de todos os impostos no Brasil e, mesmo assim, o Brasil continuar pagando todas as suas obrigações e investindo. No final do primeiro bloco, eu deixei a pergunta a Juan Maluf se seria possível a implementação desse sistema no Brasil, mesmo com a nossa forma de distribuição das esferas, né? Federal, estadual, ou estaduais, né? E municipais, e mais o Distrito Federal,
sendo que o depósito compulsório ficaria com o governo federal. Então, seria possível implementar isso no Brasil? Sem problema. O único problema que existe nisso, e não é porque nós estamos aqui, a ideia deste programa não é a gente modificar toda a estrutura do Brasil. Não, não é isso. A ideia desse programa é que as pessoas comecem a pensar que existem alternativas, que existem possibilidades diferentes daquelas que até hoje se usou, né? Então a ideia é assim, dentro de um país funciona, porque nos Estados Unidos era a mesma coisa, você tinha os estados, o município, e todos eram mais independentes do que são aqui no Brasil hoje. E no entanto, lá funcionava perfeitamente. O governo federal incluía dentro do orçamento da nação o orçamento de cada estado e liberava para aquele estado aquele valor, ou para aquele município aquele valor de manutenção. Todos usavam do mesmo jeito. Uma vez girado dentro do sistema financeiro, tudo tinha que voltar para o Banco Central. Agora, entendendo um pouquinho mais desse sistema, vindo dos Estados Unidos, né, como que usou por mais de 100 anos, né, essa fórmula, nós podemos dizer que isso seria uma política monetária de direita ou de esquerda? Isso tem viés político ou isso é algo econômico desatrelado? Não, você imagina você falar, por exemplo, que um George Washington ou um Thomas Jefferson era de esquerda. É ridículo, né? Não é isso. São pessoas que pensavam, né? E pensavam em alternativas. E esses caras pensaram nessa alternativa, deu certo. Agora, o que eu estou trazendo para cá? Estou trazendo a história deles. É óbvio que é sintetizado demais, mas é a história dessa gente que fundou os Estados Unidos e que manteve o país se movimentando durante 137 anos. Exato. Agora, quando nós fizemos as chamadas para esse programa, nós recebemos assim muitas respostas. E as pessoas, de um modo geral, diziam, não, mas é impossível acabar com os impostos. Talvez muita gente vai perder. E pelo que você está explicando, parece que o governo não perde, porque ele continua fazendo a sua função, né? Fazer a gestão do Brasil, a defesa, a segurança, tudo. Tal. A sociedade não perde, porque ela tem os seus serviços, não haverá inflação, ou não é isso que vai levar à inflação. Inflação, pelo que você explicou muito bem, outros elementos é que vão fazer existir ou não a inflação. Então quem perde? Os bancos só? Os bancos perdem nessa história, mas é o que eu disse, não é porque nós estamos aqui conversando sobre esse assunto que isso vai acontecer. Isso depende da vontade política do governo federal, dos governos estaduais e da população em geral. Se todo mundo concordar com uma situação dessa, isso acontece. Se não, isso não acontece. Isso é muito mais uma vontade de que aconteça, uma vontade política, social, do que uma ideia. Agora, a implantação desse sistema geraria uma modificação de toda uma estrutura tributária, que acabaria com os tributos, a forma de arrecadação, quer dizer, o direito das finanças e o direito tributário sofreriam uma grande modificação. Mas na Constituição eu acho que o essencial é a questão do artigo 164 da Constituição, né? A nossa produção preparou aqui a inscrição, né, a reprodução do artigo 164 da Constituição Federal, onde fala sobre a competência da União para emitir moedas, que é somente pelo Banco Central. E o parágrafo 1º do artigo 164 da Constituição diz que é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional ou a qualquer entidade que não seja instituição financeira. Então, esse artigo 164, pelo visto, é aquele que deve ser modificado em primeiro momento, porque é justamente o contrário do que diz atualmente o artigo 164. Lógico que depois tem toda uma modificação da estrutura do financiamento do governo e tudo mais. Porque a função do Banco Central muda completamente. Ele vai financiar, exatamente o contrário, ele vai financiar o Tesouro Nacional. Isso, vai financiar o país inteiro, o governo como um todo. Todos os governos, inclusive federais e estaduais. E ali não é ou, é e. Ele não é e ou.
né? É todo mundo, né? Ninguém a não ser banco. É basicamente isso. Esse artigo 164 existe na maior parte dos países. Quase todos os países têm isso na Constituição. O Brasil tem 8 constituições até hoje. Eu olhei todas, pesquisei em todas, e nas 7 primeiras nunca teve nada nem parecido com esse. E essa foi a trava de segurança para o sistema bancário. Para o sistema bancário, para eles poderem tomar conta do Banco Central. Agora, esse sistema adotado num país como o Brasil, seria possível com os bancos particulares, bancos da maneira como nós temos, ou teria que haver uma estatização? É possível com bancos particulares. Nos Estados Unidos, por exemplo, na época que isso era assim, tinham muitos bancos particulares, mas os bancos particulares eram restritos ao estado dele, ou no máximo 2 estados, né? No máximo 2 estados. O resto era um estado só. Se um estado era grande, tipo Texas, era um banco maior, um banco ali, particular. Se o estado era menor, como Rhode Island, por exemplo, pode ser Rhode Island, um outro estado que está do lado, né? Boston, certo. Sei lá, Massachusetts, né? Qualquer coisa assim. Então, aí sim, mas é possível, depende, tem que ter outro tipo de cabeça, né? Outro tipo de banqueiro. Porque se você pega um banqueiro que simplesmente pensa no lucro como meta única da instituição dele, sem pensar em mais nada, claro que sim. Mas, não é errado um empresário pensar no lucro. Pensar no lucro. Não é? Absolutamente. A Associação Comercial de São Caetano do Sul, por exemplo, todos os empresários devem pensar no lucro, porque senão eles vão só pensar em como vai cuidar da falência, né, no tempo seguinte. Os bancos, eles precisam cuidar. Agora, no Brasil, nós temos uma rentabilidade, uma lucratividade dos bancos de 19% sobre o seu patrimônio. Eu acho que dificilmente nós temos ramos em que concede a seus empresários um lucro tão alto. Você difícil. Acha que a diminuição dos lucros dos bancos seria um caminho prévio para a instituição desse sistema? Ou você acha que é indiferente esse tipo de situação? Eu penso que a cabeça dos nossos banqueiros tem que mudar. Ou seja, tem que ser outro tipo de gente, como tinha nos Estados Unidos naquela época. Tinha gente que se conformava, vou trazer para o Brasil a realidade deles. O cara que trabalha no Piauí pode trabalhar no Piauí e no Maranhão, os bancos que trabalham ali. São 2 estados. Por quê? Porque são menores esses estados, a economia é menor. Então, os bancos podem trabalhar nos 2. Mas por quanto? Qual é o valor? Historicamente, esse valor gira por volta de 6% de lucratividade. Os bancos, a grande maioria dos bancos, são sociedades anônimas com ações, né, onde os acionistas querem resultados. Não é? E os conselhos de administração, os administradores, eles estão lá na medida em que eles conseguem dar rentabilidade, lucratividade e retorno dessas ações. Não seria só os bancos, eu acho que seria toda uma estrutura voltada para isso também. Você acha que há cultura para que o acionista aceite, que está acostumado lá com 19%, 20% de retorno do capital, aceite que a instituição que ele está investindo nas ações dê um retorno menor? Olha, se eu te disser que não há cultura, eu estaria mentindo. Por quê? Porque eu vi, por exemplo, num período muito curto do Brasil, em vários períodos curtinhos do Brasil, por exemplo, quando Deodoro da Fonseca entrou no governo, ou quando Getúlio Vargas entrou no governo, ou quando em 64 teve a Revolução e eles organizaram a economia. Nesses 3 períodos o Brasil cresceu muito forte e de maneira ordeira. Então, teve até um milagre econômico. Se implementou a pequena indústria, se fomentou a coisa, e todo mundo pagava todo mundo, e com uma lucratividade menor. Agora, hoje o que está acontecendo é uma exacerbação do lucro, né? Então, quanto eu quero ganhar? Quero ganhar o máximo que eu puder.
E daí você vai ver, o cara está sonegando imposto, está mandando dinheiro para fora do país e não sei o quê, quando não precisava. Aqui do lado nós temos um exemplo, o Paraguai, por exemplo, cobra 1% de imposto. E vai muito bem, obrigado. E consegue pagar. Realmente, esse assunto, Juan Maluf, é um assunto absolutamente fascinante. Não né? é? Até pela novidade, pelo menos para mim. Talvez muitas das pessoas que estejam nos assistindo agora conheçam esse tema, já tenham lido livros como esse aqui, né, A Teia de Débitos, né, da autora. É uma pena que só tem em inglês. Por enquanto, eu acho que está na hora de alguém no Brasil, como você, por exemplo, né, escrever um livro sobre esse assunto, porque só temos literatura em inglês aqui, né, da Ellen Brown, né, esse livro Teia de Débitos. Vamos, talvez, ler em breve, quem sabe, né, de Juan Maluf em português. Então, lamentavelmente, nosso programa está chegando ao fim e eu só tenho a agradecer, né, a sua paciência, né, de ter que explicar conceitos tão simples, mas que para nós ainda, pelo menos para mim, ainda são um pouco complexos, mas eu acho que deu para entender, acho que todo mundo que está assistindo conseguiu aqui acompanhar essa lição, essa aula que Juan Maluf nos deu hoje, a quem eu agradeço muito e espero contar com sua presença uma outra oportunidade. Sempre que precisar, Ari. Muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, não pensem que isso é uma história de direita ou de esquerda. É uma história. Não importa. Quem fez essa história? Os fundadores dos Estados Unidos. Perfeito. Muito obrigado e Direito em Foco volta na próxima semana. Muito obrigado.